Outras fontes de informação. Esse conteúdo é a continuação da aula sobre busca de informação, porém vamos explorar outras fontes de informação além da BVS e do PubMed. Algumas dúvidas podem surgir ao consultar essas outras fontes de informação. Por exemplo, que fontes existem? O que elas oferecem? Como pesquisar nessas fontes? E o Google deve ser considerado para pesquisa? Apresentamos a seguir um resumo dessas outras fontes de informação em formato de quadro. São as fontes mais conhecidas com o seu nome, conteúdo, tipo de pergunta que respondem e o endereço de acesso. Esse quadro não está completo. Seguramente há outras fontes de informação que podemos incluir. Vamos apresentar algumas dessas fontes com suas características principais. Por exemplo, a base de dados Health Systems Evidence, elaborada pelo McMaster Health Forum. O acesso à Health Systems Evidence é gratuito, porém controlado. É necessário fazer um cadastro para acessar essa base de dados. Ela traz evidências para tomadores de decisões, pesquisadores e interessados no fortalecimento ou reforma dos sistemas de saúde, custo-efetividade de programas, serviços ou medicamentos. Apresenta a informação em 4 categorias: arranjos referentes à governança, mecanismos financeiros, mecanismos de prestação de cuidados e ainda estratégias de implementação que podem apoiar mudanças nos sistemas de saúde. Convidamos a acessar essa importante fonte de informação. Um outro exemplo é a base RX for Change, da Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. O acesso é gratuito para usuários registrados e ela apresenta evidências científicas sobre estratégias de intervenções utilizadas para alterar o comportamento, a prescrição, a prática e o uso das tecnologias sanitárias. Essa fonte auxilia na escolha e uso das intervenções. Também organiza a informação por categorias, como, por exemplo, a categoria de profissionais, apresentando subtemas e trazendo o número de estudos disponíveis em cada subtema. A Cochrane Library, também foi apresentada na aula anterior, conta com 6 bases de dados que contêm diferentes tipos de evidência de alta qualidade para informar a tomada de decisões em saúde, sendo que a base principal é a base de revisões sistemáticas da Cochrane, elaborada pela colaboração Cochrane. O acesso à Cochrane é pago e controlado, porém é uma fonte indispensável na elaboração de revisões sistemáticas, por exemplo, e para a tomada de decisão na área da saúde. Algumas revisões sistemáticas possuem acesso livre, como no exemplo mostrado. Outra fonte de informação é a Health Evidence, que traz revisões sistemáticas avaliadas sobre a efetividade das intervenções em saúde pública. O foco é no Canadá, porém é uma fonte importante que pode ser utilizada como referência. Ela é produzida pela McMaster University. O acesso é gratuito para usuários registrados. A Trip Database traz evidências científicas para apoiar a prática e a atenção clínica. Além das evidências, ela também inclui imagens, vídeos, folhetos de informação para pacientes e também cursos e notícias. Conta com uma pesquisa estruturada pelo PICO, que pode ser bastante interessante na recuperação do seu resultado. O portal Epistemônicos traz evidências para atenção clínica e tecnologias sanitárias para a tomada de decisões relativas a questões clínicas ou de políticas sanitárias. Apresenta revisões sistemáticas, síntese de evidências e estudos primários incluídos em uma revisão sistemática e vice-versa, trazendo referências cruzadas. A base de dados Embase
tem como principal foco a literatura europeia, porém ela inclui toda a base de dados Medline. É uma importante fonte de informação para acesso na tomada de decisão em saúde e quando são elaboradas revisões sistemáticas, apesar do seu acesso ser pago e controlado. E o Google? O Google pode ser utilizado na busca com alguns critérios. Apresentamos aqui alguns dos principais fatores positivos e negativos dessa fonte de informação. Ele é uma fonte de informação científica porque ele indexa os conteúdos de muitas bases de dados. Ele pode também ser uma importante fonte para buscar literatura cinzenta e literatura não indexada em bases de dados, como, por exemplo, a literatura que é produzida na academia. Está disponível, por exemplo, só na própria academia, por meio do Google Acadêmico. Alguns fatores negativos é que a informação recuperada pelo Google não conta com qualquer critério de avaliação, e essa responsabilidade recai sobre o usuário da informação. Bom, conhecemos outras fontes de informação, além das fontes de informação principais. Estamos certos de que existem muitas outras, então convidamos você a colaborar com essa complementação. Vamos praticar?